Boa noite, pessoal. Nós estamos no episódio 4 agora do 20 Minutos de BIM. Nós vamos falar um pouco sobre coordenação, compatibilização nesse processo em BIM. A Flávia vai explicar um pouco melhor. Mas só para apresentar hoje os nossos convidados. Então, além de mim, da Flávia e do Cícero, hoje nós temos o Theo, que trabalha com engenheiro civil, trabalha com projeto estrutural e também parte de coordenação de equipe de projeto. O Amândio, com a parte de compatibilização e modelagem para compatibilização e coordenação de projeto também. E a Franciele, com coordenação de projeto, arquiteta, trabalha com coordenação de projetos. Então a gente vai tentar juntar a experiência de todos e tentar chegar a conclusões, talvez, daquelas perguntas que a gente já lançou lá para o debate no post do blog. Então a Flávia vai dar a introdução um pouco melhor nesse assunto, mas a ideia é a gente tentar ver se a gente consegue casar todo esse processo de compatibilização, coordenação e mais todos os aspectos que o BIM trouxe para o nosso meio de trabalho. Isso. Então, pessoal, a gente tem visto várias vezes e, enfim, a confusão da gestão do projeto com a gestão do processo e a gestão BIM. Então, a gente percebe que existem vários envolvidos nesse meio, existem vários atuantes aí e que a gente confunde as definições deles e os próprios deveres e o que eles precisam desenvolver. Então, a gente trouxe convidados que estão nessa área de coordenação e compatibilização para a gente discutir, ver como eles percebem esse mercado. São convidados que atuam nessa parte de coordenação, compatibilização e de BIM. Então, a gente vai realmente debater isso e tentar focar dentro dessa diferença e ver onde é que as coisas se confundem, né? Então, a gente até postou essa semana no blog um texto, o próprio Cícero comentou, acho que ele pode também falar, que é da confusão do próprio cliente com isso, do mercado com isso, dos próprios profissionais com isso. Muita gente não sabe se a gente está coordenando, se a gente está compatibilizando, se a gente está projetando, se a gente é o gerente BIM, o que a gente é naquele meio, né? Sim. Na verdade, o tema surgiu pelas nossas conversas e uma certa indignação nossa, porque a gente é contratado para um serviço e nos cobram outro serviço, né? Mas a gente acaba fazendo porque é um benefício também nosso, é uma maneira de mostrar o nosso trabalho, como a gente faz coordenação também, e é uma maneira de agilizar a nossa compatibilização, ou seja, com uma boa coordenação, agiliza a compatibilização. Então foi essa a ideia do texto, mas a gente ainda sofre bastante por ser contratado por uma coisa e ser cobrado por outra. Então por isso que a gente resolveu escrever esse texto para fomentar isso. Isso. E também acho que tem a ver muito como o BIM vai agir nisso, né? Hoje em dia a gente já tem vários problemas de coordenação e vários problemas de compatibilização e vários problemas de projeto e que em muita teoria o BIM vem para auxiliar nisso. Mas a gente também encontra problemas que muitas vezes o BIM mal resolvido ou mal solucionado também não vai trazer esses problemas, não vai resolver isso, né? É que tem um ponto que é crucial nisso, né? Todo o processo de coordenação de projeto vem sendo estudado há muito tempo, né? Então, problemas que aconteceram no passado, hoje são resolvidos já, a teoria já resolveu isso, né? As pessoas já estudaram, já te dizem que tu tem que agir de certa forma para resolver tais problemas. Mas o BIM é novo, então os problemas que eles trazem são novos e às vezes ainda não foram estudados e agregado com os problemas que já existem, tu bota mais problema em cima sem conhecimento para resolver, né? Então, se pegar ainda um modelo, um BIM mal feito, tu tem os problemas inerentes do projeto, mais o problema do que foi mal feito e daí acaba tornando um problema muito grande. Né? Uhum. Então, acho que se vocês quiserem comentar sobre a experiência de vocês, o que vocês percebem nessa gestão de tudo isso, dessa coordenação, dessa compatibilização e o BIM nisso, o que ele traz, ou o que você sente de confuso, ou o que você sente de bom nisso. A gente queria que vocês pudessem compartilhar. Bom, a gente tem trabalhado com alguns projetos que tem... Já tinha trabalhado no BIM já há alguns anos, como projeto estrutural. Recentemente, há uns 2, talvez 3 anos, a gente tem começado a receber arquiteturas em BIM, conseguir ter essa troca. Já foi uma mudança bastante grande de mentalidade.
E com isso a gente começou a ter, mais recentemente, também uma coordenação BIM, que é além da dificuldade que a gente começa a trabalhar com duas empresas diferentes, que tem que trabalhar com um modelo que tem que conversar entre si, a gente tem que ter a pessoa do coordenador BIM, que até então não existia, em muitas empresas ainda não existe. Às vezes quem faz isso é o coordenador de projetos, que não necessariamente ele tem conhecimento em BIM, ou está tentando, ou está aprendendo, também acontece em alguns projetos que está aprendendo isso, está correndo atrás disso de uma forma ainda bem preliminar. A gente percebe até uma deficiência nisso, em alguns projetos temos dificuldade. A gente tem um modelo, a arquitetura tem um modelo, outras disciplinas têm um modelo e a gente não consegue conversar, né? Outros projetos já mais recentemente também a gente tem melhorado isso. Já existe, em algumas empresas existe a pessoa que é o coordenador. BIM, ele vai verificar todos os modelos, ver se eles estão linkados, se eles conseguem conversar entre si, né? E principalmente nos dizer que informação a gente tem que colocar nos modelos, né? É uma coisa que até então nunca nos foi pedido. A gente trabalhava um modelo só pra gente, a informação que a gente precisava a gente colocava nele. Modelo mais sólido, né? Sem muita informação. Isso. Que na verdade a gente confunde BIM com modelagem, né? A gente acha que modelagem vai solucionar todos os nossos problemas de coordenação de projeto e de compatibilização de projeto. Sim, é que na verdade tinha informações para vocês, né? Internas. Como nós somos escritório de cálculo estrutural, a informação para BIM ainda era pouca. A gente falava de volume, quantitativos, área. É pouca informação realmente que tem que ser colocada no modelo. Sim. Mas já nos ajudava bastante. Quando a gente começa a trocar com a arquitetura, primeiramente com a arquitetura e depois as outras, a gente começa a ter trocas, quando vai chegar em quantitativos mais aprimorados, né? Depois já em planejamento, esse tipo de coisa exige um estudo um pouco maior. Sim. Só completando, acho que é legal que tu falou, a questão de que, eu sou um projetista que desenvolvo o BIM e essa informação ela chega. E existe um coordenador, e esse coordenador pode ser do contratante, e existe também um gerente BIM que pode ser o coordenador ou uma outra pessoa. Essas duas pessoas, ou essa mesma pessoa, ela tem atribuições muito importantes. Primeiro, é coordenar esse projeto, porque tem vários envolvidos, o calculista, o arquiteto, o engenheiro, enfim, e coordenar o projeto, a coordenação do projeto. E o outro envolvido, que é o gestor BIM, seja ele a mesma pessoa, ele tem responsabilidade sobre que essa interoperabilidade, essa integração entre os modelos funcione. Porque se chega uma arquitetura que não é como você imaginava, que não funciona, vamos imaginar assim, para quem eu vou solicitar essa alteração ou essa mudança? É para o coordenador do projeto, é para o gestor BIM, quem é o dono dessa dificuldade, né? Então, para quem se reclama. Para quem se reclama, né? Então, acho que é muito legal isso, né? Porque é essa confusão que está acontecendo. Ok, eu quero BIM, eu sei coordenar projeto, mas quem gerencia o BIM que está recebendo? Né? Quem valida isso? É o coordenador? Se ele tem conhecimento, pode ser. Se ele não tem, precisa um profissional para isso, né? E a Fran colocou algo bem interessante que a gente estava conversando, que é quando a construtora em si não pediu, né, não exigiu o BIM, mas os profissionais venderam isso como sendo a solução. Qual foi a experiência que tu teve com isso? Não, o que eu vejo que tem acontecido muito é que o projeto ser desenvolvido em BIM, ele facilita muito, tu encontra muito mais problemas, tem uma questão de facilitar a questão dos quantitativos, mas não está chegando na obra ainda. Então a gente ainda precisa receber o 2D, precisa receber os PDFs, DWGs, enfim. E o que tem acontecido ao longo do processo é que o cliente muitas vezes é leigo com relação ao BIM e ele precisa olhar as plantas impressas, enfim, a gente precisa manter as etapas de entrega de projeto. E hoje muitas empresas que trabalham com BIM não querem mais manter as etapas de entrega de projeto, porque vem trabalhando em conjunto. Mas isso gera um pouco assim de insegurança do cliente de que, mas em que situação está o meu projeto? Então uma hora ele não enxerga, uma hora eu preciso trancar o processo e enxergar o processo. E isso é um ponto que eu vejo muito. E o outro ponto, então, acaba atrasando, porque assim, chegamos numa etapa.
Ah, mas é que eu levo muito mais trabalho para montar as plantas, então eu preciso de mais um mês, mais 15 dias. Não, tu não tem. Nós tínhamos uma data marcada e era essa data. Por que tu está me pedindo mais tempo? Ah, mas porque o meu projeto é em BIM, então eu preciso de mais tempo para gerar. Então isso eu vejo hoje que são dois problemas, ou até mesmo quando um complementar não está em BIM. Aí gera toda uma polêmica, porque, por exemplo, um complementar não está em BIM. Para um projeto em 2D, tu ter que adaptar, sei lá, os pontos de câmeras de segurança no projeto elétrico, é muito mais fácil do que se tu não tem o segurança em BIM, tu tem que incorporar ele, tu vai ter que modelar, não sei o quê. E aí isso acaba vindo aditivos para o cliente, aditivo disso, aditivo daquilo. Não, mas o teu projeto não é um projeto elétrico, não deveria estar incorporando tudo. Ah, sim, mas tu não me deu a segurança em BIM. Então eu vou ter que te cobrar mais. Então, isso tem gerado alguns conflitos que eu acho que a gente precisa entender como fazer, principalmente a questão das etapas. Sim. Para mim, as etapas são importantes, elas não podem ser... Até porque... Descartadas, né? Descartadas. Até porque a gente precisa ter um controle. Hoje a gente tem muito problema de entrega com projetistas. Eu tenho uma obra começando sem projeto e não é por falta de solicitação, simplesmente não vem. Não é por ser BIM, né? Hã? Não é por ser BIM. Não é por também. ser BIM, independente de ser BIM ou não ser BIM, eu acho que simplesmente essa não não- vem. Aham. Só que daí o que eu tô querendo dizer é que, tipo, se já é difícil tendo as etapas, tu imagina se eu não controlo algumas etapas ou a evolução do meu projeto, É. chego lá no final e acredito que vão me entregar tudo. É isso que a gente acha. Acho que o coordenador ele tem que ser bem experiente nessa questão da cobrança, porque não vai ser porque vai ter que gerar plantas que tu vai ter um atraso no trabalho. Sim, E concordo. enquanto ao cliente não enxergar, eu acho que tem que ser melhor explanado, porque ele consegue enxergar muito melhor a obra do que com plantas, eu acho. Quando a gente trabalha com um incorporador ou com um investidor, é muito mais fácil mostrar Sim, um entendimento projeto inicial. dimensional do que plantas. Para ele é muito mais difícil. Mas é que eu acho que a questão do cliente enxergar é mais uma questão de medição de trabalho. Medição de trabalho, né? Sim. Isso sim, isso a gente vê essa falta da medição de trabalho. É porque Parece que tu tá meses e meses e não vê Não mesmo, evolui. não É. evolui, né? Mas aí que eu acho que é a questão de que o que muda no projeto, que é aquela pergunta que a gente tem, o que muda no processo de coordenação com o BIM, primeiro muda fluxo de trabalho. Muda total o fluxo de trabalho. Depois, se eu meço por entrega, eu tenho como medir por entrega de modelo. Então começa pensando num outro jeito de olhar esse projeto sendo entregue. Primeiro, com a informação. Se eu vou gerar planta, se eu tenho um modelo bem modelado, eu gero planta muito rápido. Isso, pelo menos eu, na minha experiência que eu tenho, sim. Um modelo mal modelado me demora para gerar corte? Me demora. Um modelo mal feito me demora para gerar planta? Me demora. Por quê? Porque a informação não Sim, está não tá ali. bem feito. Aí que tá. Aí é que entra uma coisa que a gente tinha comentado. Às vezes a gente tá recebendo BIM, tá ali, consegue visualizar muito bem, consegue quer comparar com o processo tradicional e aí a gente meio que, mas como é que eu vou misturar isso? Como é que eu vou entender isso? E aí entra uma questão aí que é a questão do quanto de detalhe ou de informação que eu tenho que colocar naquele modelo para aquela etapa ser concluída e ser suficiente para que eu possa bater o martelo e dizer minha entrega de AP, que diz respeito à Sim. informação que eu tenho de projeto e briefing de projeto, está concluída. E aí vou gerar as vistas, né? Então, sim, existe essa... Só que aí que tá, quem vai cobrar isso? É o coordenador que cobra? Eu penso assim, né? ó, o coordenador tem que ter sensibilidade nesse momento e entender. A construtora tem pessoas que entenderam o BIM e vão usar o BIM. Esquece aquela planta de forma, né? Para que fazer uma planta de forma inicial se tu já tem todas as informações? Agora, pela sensibilidade, tem uma pessoa que necessita daquela, aí infelizmente tem que gerar eu acho nesse que primeiro sim. momento, na primeira obra. Que eu acho que a gente não chegou Mas- nessa etapa não. ainda de já ter. A gente não consegue levar pra obra. Direto. Não, isso com certeza. Eu acho que isso não Não, vai é. demorar um tempo. Com certeza. Documentação vai É. ser documentação. Só que eu acho que dentro das etapas do projeto, não necessariamente, mas para a obra sim, eu acho que também acho. isso Executivo é certamente possível. sempre vai seguir, É. né? Vai levar muito tempo até deixar de ter um Até plano. porque é o jeito que os projetistas, arquiteto, engenheiro, se garantem de uma documentação entregue. É assim que a gente se... Porque hoje em dia ainda modelo tem que ser muito bem descrito em contrato que ele tem validade para ser extraída a informação Sim. necessária, Isso está né? acontecendo, né? Problemas de modelos também sendo entregues
defasado também, né? É. Porque ele também tem que ser entregue quase a mesma data do projeto, porque ele trabalha com compatibilização e modelagem, né? Não o projetista. Uhum. Está acontecendo, o modelo está atrasado. Atrasado. E o É. Está com informações de uma Mais entrega atualizado. anterior, assim, Uhum. e o cara está com as plantas em obra com Ah, atrasado. sim, isso sim. E aí acho se que- ele vai, leva o notebook e inventa de analisar pelo modelo. Esse problema de coordenação, de comunicação, o BIM não vai Não vai resolver. resolver. Eu acho que piora. Porque Se ele tem for mais uma bomba, informação. piora, né? Tem mais informação. Quando, É. quando mal gerida, é uma Mal informação gerida, mal gerida piora, é é. horrível, É. né? É, porque tu tem uma informação que tu tem que gerir, tu tem muito mais informação pra gerir, né? Tu tem O muito que, mais que, informação o pra... que eu vi, assim, ó, quando a gente inicia com um processo BIM, a gente tem essa dificuldade porque é uma implantação mal feita, algo que não deu certo ou não teve implantação, e a gente, essa desculpa, que é uma desculpa justificativa de que a gente não consegue entregar alguma coisa por causa das plantas, isso ocorre e é normal. Isso ocorre muito, só que assim, eu acho que já deu tempo disso. Já era. Eu acho que tem que adaptar. O que a gente fez? A gente começou a adaptar o mercado, vamos partir do princípio que o mercado não está pronto para receber o BIM como a gente imagina, como a gente quer. Então a gente tem que adaptar o nosso processo aos processos existentes e vai ter que ser assim por um tempo. Então assim, a construtora lá, a incorporadora, não tem um briefing para entrega de modelos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir de mim como escritório e dizer assim, olha, o meu estudo preliminar eu vou te entregar num projeto de ar-condicionado os pontos de força, pontos de dreno e vou validar todos os espaços que tu precisa. Vai do conhecimento também do projetista e do fornecedor, por isso que é importante, que o Theo mesmo falou. Onde está esse gestor BIM? Onde está esse cara? Talvez ele esteja em todos os lugares. Ele tem que estar no contratante, nos contratados, porque eu preciso dessa pessoa em todos os lugares, que é o que eu já estava falando. Ele fornece projeto de ar-condicionado, ele sabe o que ele pode fornecer, até onde, porque ele conhece de BIM, conhece de projeto e sabe o que oferecer. Agora eu comprar, assim, não sei o que, eu vendo BIM, só porque é um modelo lá, não é. E aí que começam esses problemas, né? E vem assim, de uma adaptação do quê? Eu preciso entregar em DWG e PDF, porque o projetista de elétrica não faz em BIM. Então eu tenho que gerar uma planta em PDF, tenho que gerar em DWG, tenho que entregar para ele, porque senão ele não vai conseguir fazer. Então o meu processo tem que ser adaptado para que eu não atrapalhe todos os outros e toda a gestão do projeto, né? Então eu chegar e dizer assim, olha, não, agora o meu está pronto, só que eu tenho que gerar as plantas e vou precisar de mais um tempo. Caramba, está atrasando o processo, sabe? E está queimando o processo BIM. Sim. O Rodrigo comentou aqui no Facebook uma coisa bem interessante. As entregas intermediárias são importantes caso o cliente tenha dificuldade de ler arquivos BIM. Pode-se gerar DWG e PDF, mas nessas etapas pode-se abrir mão do excesso de informações, cotas, por exemplo. Sim. Uma exportação do BIM mais simplificada pode servir para avaliar e validar uma etapa Até porque intermediária. ele vai estar localizado no lugar certo do modelo. Exatamente. Não precisa ter cota para isso. Sim. Agora, quando tu faz encarte, tu faz uma linha dizendo que aquilo é um tubo, aí tu precisa às vezes de cota para saber que é o centro do cano, né? E não é uma planta isolada, é uma planta com um modelo. Sim, é um complemento. É um complemento. Então, uma prancha o que a gente tem que fazer é assim, talvez começar a divulgar para esses casos específicos métodos para uma visualização mais simples, né? O cara não precisa ter o ArchiCAD instalado para poder ver o modelo da arquitetura. Então, mas como eu vejo um visualizador na web, ensinar, chega a sentar, olha, consegue validar essa planta olhando assim. Então tem a planta para entrega e a gente vai introduzindo o modelo aos poucos ali, né? Uhum. Então eu acho que tentar gerir um processo em 2D e botar o BIM dentro, eu acho que é traumático. E eu acho que isso tem que ser aos poucos mesmo. Tem que ser aos poucos. Óbvio, eu quero planta, ok, vamos entregar a planta. Quais são as informações Que tu precisa. importantes naquele momento? Que é o que o Rodrigo comentou. Porque muitas vezes em arquitetura, a gente está em AP, colocando revestimentinho, pizinho, que para aquele momento não é importante. Eu tenho que dar muito mais importância, talvez, em vãos e coisas que ocupem espaço que realmente são coisas que vão compatibilizar ou que vão dar problema, porque é um momento de compatibilização.
Tudo bem, é o momento que eu estou lendo o projeto, é o momento que eu estou lendo o projeto. Mas é o momento, porque qual é o objetivo dessa etapa? É compatibilização, então vamos botar o objeto ocupar um espaço. Mas o bom exemplo é o caso de vocês, né? O volume do concreto e a especificação da armadura. Que momento que vocês entram com a especificação? Depois de estar realmente com... Conforme o Sim. plano. Conforme o Executivo. plano, Sim. com o Isso, projeto executivo. isso é uma coisa que a gente tem visto em alguns clientes que, comprou o BIM, esse projeto vai ser em BIM. A primeira planta eu quero toda impressa, anteprojeto não faz mal, eu quero impressa, com selo, cota, tudo pronta. Primeira foi, a gente leva as plantas para reunião, mas mostra, a reunião se passa em torno do modelo. A gente gira no telão. Mas é ali, aquela coisa assim, aquela na segurança segunda assim, ó, reunião- me deixa as plantas aqui que eu Isso. tô aqui. entendeu? Na segunda reunião, ele já não pede as plantas. Ele já não pede. Pô, eu nunca vi uma reunião tão boa quanto aquela podendo ver o modelo. Tô vendo o problema. A planta ficou ali, alguém rebiscou alguma coisa, mas não tem necessidade. Mas Tem é a planta, a gente pode fazer. Mas tem que ganhar a confiança do Exato, cliente. eu acho que a ideia é não assim, não. A gente não vai entregar a planta porque Não, o processo é em BIM. eu Não, vou a gente Não, vai ela entregar. vai entregar. A gente vai te mostrar o que é melhor com as Claro plantas. que Eu tenho como exemplo, nós somos, pra te ver, é uma obra pública, uma empresa contratada para executar uma obra pública, ela pediu para nós fazer o as-built e no início a compatibilização. Eles vão receber pranchas, só que o as-built é totalmente diferente. A gente está entregando um as-built com perspectivas, tridimensional, não é uma planta com a distância do caninho da parede, assim, não. É o modelo modular conforme foi executado em loco e ele vai ter o modelo tridimensional lá, em Navis, ou Revit, ou como ele quiser. Mas é isso que ele vai receber e aí o meu contratante, que é a empresa, disse, como nós já mandamos um modelo para validação, ele disse, cara, é assim que ele quer, ele prefere assim do que aquelas plantas que ele abre e não consegue ler. Né? Então é assim que o meu cliente quer e é assim que eu estou pedindo para vocês. Eu aceito a forma que tu me apresentou. Eu acho que a gente tem que estar preparado para Então, isso. De, assim, é o que o tentar- cliente quer. Vamos tentar, assim, o cliente quer todas as plantas impressas, plotadas. Vamos fazer assim, na primeira a gente vai, leva as plantas, abre o modelo e o cara vai começar a olhar as plantas. Deixa eu te mostrar no modelo que a gente está vendo aqui. Tentar introduzir, né? Não pode ser um processo traumático. Sim. Tudo bem, não é forçar a barra, mas aos poucos introduzir, mostrando que é melhor. Porque é uma dessa falta de forma, conhecimento, porque né? Sim. eu vejo a É uma gente barreira, fala sim, muito sim. muito É uma BIM, barreira. mas as plantas a gente ainda não evoluiu, né? As plantas de você estrutural, eu não vejo tanta diferença que tem, não tem uma perspectiva tridimensional, às vezes tem. Depende do projeto. Depende sim. do projeto, tempo, né? Às vezes a gente valoriza mais, a gente quer mostrar mais quando a gente tem tempo. Nós mesmos, tem horas que quando a gente está muito cheio de trabalho que a gente entrega muito simples as coisas. E eu acho que a gente tem que valorizar mais toda a ferramenta que a gente tem, né? Agregar Sim, valor. gerar coisas. A gente Sim. pega projetos hidrossanitários em BIM e as plantinhas normais, a gente só sabe que é BIM pelas famílias que a gente vê sendo trabalhada. Mas por que ele já não fez um estereograma diferenciado? Por que já não usou o 3D de cada espaço, de cada banheiro para saber os pontos? É tão simples fazer isso com um software BIM, né? Só que isso assim, é simples quando tem conhecimento para fazer. Porque daí o que Claro. acontece? É pessoas, e eu passei por isso já, a gente vende o BIM achando que sabe fazer. Daí chega lá na frente alguém te pede uma coisa que foi feita de qualquer jeito, tu não consegue estar informação naquilo ali. Não. E daí travou o processo, tu vai ter que refazer e fazer mal feito para refazer depois, Sim. atrasa todo o processo. Então o problema é a falta de conhecimento de ambos os lados, eu acho. De quem faz e de quem recebe. Isso. E aí, só entrando um pouco Tem uma do... má coordenação, acontece muito Isso, perfeito. Por- Aí que das entra informações essa que- questão. Será que o coordenador, ele tem que ser o responsável por essa gestão do BIM, da informação que está ali, ou não, é uma outra pessoa? Ou é quem está compatibilizando? Por exemplo, compatibilização, a compatibilização muitas vezes é confundido, como a gente comentou. Por exemplo, briefing de projeto é compatibilização, tem que verificar se o briefing de projeto está batendo com o que foi especificado. Sim, atendeu Isso é o coordenador ou é compatibilizador que faz? A comparação é o compatibilizador. Ok? Eu acho que é um compatibilizador, mas eu acho que não pega. Se o coordenador não botar o olho, vai passar. Vai passar? É isso Porque- que eu Não, o vejo. compatibilizador procurar aqueles problemas, sim, mas a elaboração Sim, e a... mas a partir desse briefing. Eu sei, O porque muitas vezes o que briefing é do acontece... coordenador, É, mas sim, validar o a briefing, sim, a informação validação é é do do compatibilizador, mas não acontece. Mas aí o que acontece? Por quê? Porque o compatibilizador, ele é contratado para clash. Basicamente é isso. Que é essa confusão que acontece. Contratei compatibilização para quê? Bate coisa com coisa.
Vê se tá batendo. Bate coisa com coisa, vê se tá batendo. Primeiro Cabe ou não ponto. cabe? Cabe ou não cabe, tá? Essa que é o grande... O que confunde no meio? Ele tem que saber do briefing de projeto, ele tem que saber de norma. Norma eu não sei, porque norma é responsabilidade de Do cada projetista. projetista. Tudo O bem, mas projetista é aqui responsável quem... pelo seu erro. Tudo bem, mas quem compatibiliza isso? Pois é. Pois é, mas se o projetista falou não uma fez, coisa quem que eu- enxerga? É, Hã? Se o projetista... vamos dizer assim, para a parte do ar-condicionado é muito distante, mas para uma arquitetura, né? Se o pé direito não atende, quem enxerga isso para dizer que não atende? Quem deveria enxergar se ele tudo não bem. enxergou? Sim, os deveres são dos projetistas. só Mas, que- por exemplo, tem alguém... Eu acho que a questão, quando é norma, tu é responsável pelo teu projeto. Tu assina, tu tem que ter certeza que ele funciona, tá? Que ele não tem erro. Agora, que ele está 100% conforme as ideias, os requisitos do cliente, eu acho que a obrigação do compatibilização é do coordenador analisar isso, assim, passar os olhos e ver se é isso que eu esperava do meu Sim. projetista. O que ele está cumprindo a norma é a obrigação dele. Sim. É que aí começam a se mesclar as coisas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, digamos que se contrata uma empresa terceirizada para a compatibilização, o que ela vai fazer? Basicamente, clash e verificar como as coisas estão acontecendo. Se ela tiver um briefing, ela vai conversar com o coordenador e passar esse briefing. Aí a A responsabilidade... comunicação é o primeiro A ponto. comunicação é o primeiro ponto. Se ela não souber que existe briefing, ela vai no clash. Daí a falha do coordenador que não informou que tinha. Isso, aí é falha de coordenador. Então tem que ter alguma coisa ali no meio. Então, né? vamos para a primeira pergunta, que seria que a gente chegou a ela. O compatibilizador pode ser um agente externo de todo o processo. Pode. Sim. Eu acho até saudável que seja. Você não passa muita coisa. É. Se não passa e se não sempre tem um pouquinho daquela história assim, mas né? Eu já tô fazendo o fulaninho ali que mude, né? Uhum. Eu acho também, eu acho que É saudável. e eu acho que o compatibilizador, ele tem que ser um profissional que tenha atribuições, que conheça todas as áreas também. Conheça todas Porque as áreas. muitas vezes, eu sou da arquitetura, mas muitas vezes puxa para arquitetura. E a arquitetura pega tudo e quer achar que sabe tudo. Aham. E realmente a gente não tem capacidade para coordenar tudo. E realmente é verdade isso. Não Então, tem. Ele pode ser um muito bom arquiteto, pode ir na obra, pode fazer o que quiser. Mas tem que ter alguém que seja a pessoa, porque ela tem essas atribuições. Ainda mais quando ele é o próprio projetista. Sim, aí que é, puxa pro lado, né? Aí Exato. puxa muito Sim, pro lado. sim, certo? sim, sim. Ah, não, quem muda a estrutura é muito isso mais fácil mudar a muda a estrutura. estrutura. Tá, e agora eu pergunto pra vocês. E o gerente BIM? Ele é o coordenador? Ele pode ser terceirizado? Ele tem que ser interno? O que ele acontece com ele? O que vocês acham? Eu, como estava falando antes, eu acho que é um pouco difícil tu achar que seja a mesma pessoa. O coordenador E o gerente BIM. E o gerente e o BIM? gerente BIM. Então, tu acha que é difícil achar uma pessoa Achar que tem a as pessoa que competências? tem esse perfil. Eu acho que o cara para ser coordenador de projeto ele tem que ter uma grande experiência. Né? Tem que ter conhecido, tem que ter passado por muita obra, todas as disciplinas, ele tem que ter um conhecimento muito amplo, que não necessariamente o gerente BIM precisa. O gerente BIM tem que conhecer a fundo o modelo e modelagem. Eu acho que os dois têm que saber um do outro, né? Sim, mas não é o mesmo, eu acho que não é o mesmo perfil. Pode ser. É. Mas assim, por exemplo, num escritório pequeno, tá? Que a gente... Pode ser mesmo De grande, pessoa, claro, pode ser, pode ser, mas sim, sim. Depende da carga do coordenador, eu Sim, acho. depende da Coordenar carga. 4, 5, 6, 10 projetos nunca vai ser o gerente BIM. Não. Agora tem um projeto, tu Pode ser assim. Pode ser o Depende gerente. muito da escala, claro. Mas eu acho que a gente tem que focar assim e sempre enfatizar que eu acho que essa pessoa, quando se fala em BIM, ela é importante estar ali, ela é importante estar envolvida. Porque senão dá isso, dá BIM bomba, né? BIM que tu tá uma droga, não consigo fazer, eu não consigo Eu checar. vou ler um comentário do Dionísio com uma pergunta que também estava entre as nossas perguntas. né? Perfeito, vamos lá. O Dionísio Souza. Olá, boa noite. Olha, em equipes mais afinadas, trabalhando mesmo em BIM, todas as disciplinas, se necessitar de compatibilizador, é melhor trocar atores da equipe. Ou seja, não pode acontecer a compatibilização tudo... Quer dizer, tem que ocorrer Automaticamente. simultaneamente. Então, o projeto deve ser desenvolvido paralelamente com os modelos disponíveis. A compatibilização é feita em tempo real entre os projetistas.
Isso era uma das nossas discussões também, porque a gente ouviu esses dias numa palestra, né? A pergunta, o compatibilizador vai continuar ou não vai continuar Vai sendo... existir. Se vai continuar existindo sendo esse processo muito mais integrado, ou seja, a estrutura está fazendo e a arquitetura já está vendo ao mesmo tempo. Depende da maturidade dos projetistas, né? Bem o que ele disse, não, tem que ser trocado algum projetista caso aconteça alguma interferência, mas Eu acho que a gente pode vai separar. demorar um pouquinho. É que eu acho que essa coisa ainda acontece. Em projetos BIM, sim, eu vejo que eu estou passando uma tubulação ali que tem a viga ali. Eu preciso o quê? Chegar, se não existir um coordenador ou uma pessoa que eu preciso me reportar, eu vou direto pro engenheiro, dizer, ó, baixo ou subo ou furo? O que eu faço? Porque a gente já está vendo acontecer as coisas. E eu acho que não vai acabar o compatibilizador, não vai acabar essa função, mas vai sim minimizar isso. E isso sim é que nem o O Josinho número de falou. interferências muito menor. Muito menores. Mas a capacidade das pessoas tem que ser muito melhor também. Porque também de nada adianta eu passar ali e achar que... É que a forma que ele falou é bem isso, é muito Clash. Clash é capaz de sumir. Mas como nós, como computador, a gente não enxerga só Clash, né? Sim, claro. Não é Clash especificamente. Um degrauzinho que você criou de 5 centímetros no contrapiso da garagem, que não passa em PPCI. O PPCI viu? Quem que trabalha em PPCI vem poucos e veem isso? Não veem, Sim. porque ele não recebeu ainda o contrapiso, ou nem isso vai ver, não adianta, ele acha que na obra vai se resolver da mesma forma. Eu acho que a compatibilização também, ele tem a ver com o Clash, tudo isso que a gente está falando, mas ele tem a ver também com o planejamento de obra, né? Sim. Será que eu não posso melhorar isso? Eu acho que o compatibilizador também tem essa função, dessa, que a gente fala de engenharia de valor, né? É verdade. Tu tentar, tudo bem, não tá passando por aqui, mas é melhor eu descer ou é melhor eu furar? Não, é melhor eu descer porque custa tanto furar. Então, eu acho que aí esse compatibilizador vai ter essa visão. Sim, mas Não, aí- Na nossa modelagem, ela é uma visão É mais muito ampla. mais fácil o coordenador se transformar num compatibilizador. Caso que ele está Pode ser. olhando todo esse projeto, ele conseguiu verificar Exato. essas Pode pequenas ser. Eu acho que tem. E o principal é delegar para quem vai fazer essa modificação, né? Isso que é o mais importante. Quem é o Isso. responsável pela modificação? Tanto que dentro do escritório hoje, como a gente trabalha com coordenação também, e além da compatibilização, ela, na primeira coordenação em BIM que a gente está tendo quase que completa, ela não está vindo para o setor de compatibilização ainda. O próprio coordenador, que é o Rodrigo, ele está conseguindo fazer a compatibilização ali mesmo, e ele é o coordenador. Só que ele está coordenando o processo de forma a não ocorrer clashes. Sim. Exato. Que é isso que eu ia Você- dizer. A gente tem que separar, que nem o Dionísio falou, projetos que estão ocorrendo em BIM, todas as disciplinas. Se isso ocorre dentro de uma empresa que te fornece todos os projetos, é obrigação dela te entregar tudo compatibilizado, entregue e funcionando. Quando a gente começa a botar diferentes projetistas no mesmo projeto, trabalhando não dentro do mesmo escritório, por mais que a gente consiga enxergar os problemas, esses projetos eles ocorrem ao mesmo tempo. Embora as entregas, o que eu tenho visto assim, a coordenação planeja entregas de forma que facilite o projeto eu tenho que entregar os pontos de força, pontos de dreno para liberar a elétrica e hidráulica para isso ele poder lançar o tubo dele para ir. Então, precisa de uma coordenação. Só que, ao mesmo tempo, no momento que eu lancei tudo isso, a elétrica evoluiu e eu não posso ficar com o meu projeto parado esperando, eu vou desenvolvendo outras coisas. Então, o processo de coordenação tende a facilitar, mas eu acho que os clashes ainda vão ocorrer. Sim. Eles vão ocorrer porque os projetos ainda são paralelo. desenvolvidos em E vão paralelo. ser sempre Vão, paralelos. Eles vão sempre vão ser, ser vão sempre ser. paralelos. Tem E Senta, sempre mas paralelos. não consegue. Tem as Não. entregas, né? Exato. E as entregas, Então, com certeza. Porque o que acontece, como O você único falou, que pode né? voltar, consegue agilizar bastante a arquitetura e estrutura. O resto ele está sendo entregue, tem que entregar no mesmo dia. E aí Sim. os outros projetistas não viram a estrutura atualizada, não viram a arquitetura atualizada. Ainda é um problema Sim, de comunicação. Ainda é um Porque problema o que de que- fluxo, né? É, De fluxo. De fluxo, O problema é. é que tu estende, né? É É. complexo. É Porque complexo. a experiência é que eu já tive com o Theo, um duto passando numa viga, quem deveria enxergar num processo normal seria o compatibilizador e ia dizer que não dava, né? Embora assim, por que eu lancei ali? Porque o forro tá grudado na viga e eu tenho que passar, então eu vou lançar o duto ali pra gente conversar.
O Quando tem um problema em debate. Exato. O compatibilizador podia me ligar e dizer, Jorge, não tá, o teu duto não tá batendo na viga. O que acontece? O Theo me liga e diz, o duto que tu tá passando ali não pode passar ali, tu tem que mover ele pro lado tantos centímetros, tá? O que aconteceu? A compatibilização ocorreu entre duas disciplinas porque enxergou, né? E conseguiu enxergar o problema e eliminou o problema. Transformou aquele problema numa solução. Onde estava o compatibilizador aí? Neste momento ele não precisou, né? Mas o processo da coordenação de dizer assim, a estrutura tem que lançar primeiro para eu poder lançar e a furação vai ser feita pela estrutura, então houve uma coordenação para que a gente pudesse fazer isso. Porque senão a gente já está andando ao mesmo tempo, eu nem saberia que ia ter viga, eu não sei. Mais do que isso. Funcionou porque tinha solução entre nós dois. Poderia não ter uma solução. E daí tem que sentar. Eu não consigo furar a viga e eu não consigo fugir do fogo. O que se faz? Não vou ser eu que decidir, não vai ser tu. Quem decide? Vai ter que ser o coordenador. Daí vai ter que. Então, fugiu da minha alçada. Eu consigo ver daqui. Felizmente eu não. Sim, mas o que o Dionísio diz, ele tem razão, é que não precisa um terceiro identificar. Vocês identificaram e passaram o problema adiante para o coordenador. Sim. Né? A quem a gente reporta, no caso, é o coordenador. Então, a pergunta, o compatibilizador tem de assumir esse processo todo e... Com muitos anos, muitos bons coordenadores, sim. Bons coordenadores que façam um pouco desse papel. Acho que sim. Se o coordenador for muito bom, sim. Por que eu vejo, e a gente está tendo uma experiência trabalhando com todos os projetos em BIM, que o Rodrigo, como coordenador, ele toma a frente agressivamente dos projetos, assim, sabe? Se, olha, o teu duto está batendo na viga, eu já conversei com o Theo, ele não tem como furar, vem aqui que a gente vai fazer uma reunião. Um exemplo disso, por exemplo, o Rodrigo é um exemplo de, ele é coordenador, compatibilizador e ele é gerente BIM. Por quê? Porque ele sabe que se o Amândio mandar um arquivo e esse arquivo não entrar no lugar, ele faltou coordenada. Como que um coordenador sem conhecimento de gestão de modelos vai saber? Precisa colocar a coordenada porque não está batendo. Então ele também tem esse total no meio, porque também tem que ter esse cara aí dizendo, e agora? A move, que é o normal. Theo, não entrou aqui na arquitetura. Pega o pilar do elevador e move lá para cima da tua arquitetura. Não, né? Não, vamos. Então tem que ter essa pessoa. E que muitas vezes é o que acontece. O próprio coordenador fala, move pelo elevador. Pega o ponto. Até começar a chegar em outros softwares. Começa a mandar pro Navisworks, começa a mandar pro Solidity. Sim. Aí não se. Mas aí que tá. Não é só o modelador. É os outros softwares. Até entrando nessa questão, o José Vargas perguntou aqui, no caso de adoção de visualizadores, como converter os players do projeto disso? Tudo bem, vou utilizar um visualizador web, etc. Mas às vezes isso não foi contemplado em contrato. Quando é o momento para definir essa premissa de troca de informações e formato entre projetistas? Eu acho que é inicial. É mandate. A gente fala mandate, o mandate é o plano de execução BIM. Se eu sou um contratante, eu tenho que fornecer um material e dizer, tua versão de trabalho é essa, tua saída é essa, tua entrada é essa, e tu me entrega assim. A gente tem começado a fazer listas de entregáveis a serem validadas junto com a proposta e vai ali entregue, você vai ter que me entregar em cada etapa como... Concorda? Isso. Fala agora. Depois não vem reclamar. A gente aceitou. É um item de contrato. Isso mesmo. Semana passada a gente participou ali no Sinoscom do seminário do CEBIC que teve, e uma das coisas que eles falaram é mandate é documento de contrato. Sim. É documento de contrato. Ninguém começa a entregar BIM se não tiver no contrato. E é isso que o José pergunta. Eu, na minha opinião, quando que eu vou entregar? A partir de um contrato, né? Então eu acho que isso tem que estar bem claro, né? O visualizador web, a gente já passou isso num projeto uma vez, que era a construtora, a gente estava entregando modelos 3D por opção, né? Mas a construtora não tinha um repositório de arquivos que suportasse todos aqueles arquivos ali dentro, ela teria que pagar mais por tudo isso, e isso é um aditivo depois, né? Aí tu começa, mas tem que ter um visualizador para ele poder enxergar. Onde ele vai pegar isso, sabe? Tu começa a criar muitos problemas. Eu acho que ele, por exemplo, não foi contemplado em contrato para ele visualizar aquilo ali. Mas porque faltou o gestor BIM. É o cara que vai dizer, tu vai precisar de um visualizador para esse arquivo, para aquele arquivo, para aquele arquivo. Por quê? Porque eu sei que o Theo vai me entregar assim, o Amândio vai me entregar assim.
o gestor BIM, ele é o cara também que vai Mas eu acho que gerenciar se os o coordenador pode saber. Tudo bem, sim, eu digo o gestor BIM que pode estar junto com o isso lá, coordenador. isso o coordenador tem que saber. Tem que saber. falar. Tá, tudo bem, tu vai me entregar a IFC, todo mundo lê a IFC, tem algum problema com isso daí? Não tem? Então vamos embora. Não, vamos nativo. A gente quer nativo, então é nativo, a gente só trabalha com nativo, então vai nativo. Ah não, a gente descobriu um negócio que vai ler tudo, então vamos testar aquele. Então, isso é inicial, com certeza isso O Rodrigo inicial. comentou que mesmo todos os projetos sendo desenvolvidos dentro de um mesmo escritório, a complexidade dos projetos da construção civil levará a ter um compatibilizador, pois alguma incompatibilidade pode passar. Afinal, elétrica e hidráulica estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, como exemplo. Obviamente que neste caso o compatibilizador não deve ser contratado pelo cliente e deve estar incluso no escopo da empresa, né? Porque são desenvolvidos ao mesmo tempo. Só que isso vai daquele que a Flávia comentou. Entra o compatibilizador talvez a partir deste momento por causa do processo específico de construção do cliente, né? Então o cliente tem uma maneira de construir que, se feita daquela forma como foi modelado, não vai funcionar. Projetado. Então, daquela forma como foi projetado, não vai funcionar na obra. O que resolveria isso? Um documento Mas daqui a pouco o dizendo... coordenador pode ser o cara que saiba isso também. Exato, né? mas por que ocorreu o problema? Por que isso? Porque não estava escrito em algum lugar o processo como deveria ser feito. Sim. Então, Sim, assim como o mandate é de contrato, briefing de projeto é contrato. Eu acho que cada vez mais, infelizmente, cada vez mais contrato é importante. Com certeza. E na verdade, se a gente for analisar a partir de tudo que a gente já comentou, o compatibilizador é a pessoa que vem suprir a incompetência de qualquer parte, né? Porque assim, se a construtora não me forneceu um mandate, ela não tinha, eu fiz da minha forma. Aí vai dizer, mas tu fez assim, pô, mas tu não me disse como tinha que fazer. O compatibilizador entrou para poder saber da consultora o que ele queria, para poder dizer, ó, o que está aqui não funciona. E se a consultora entregasse, o cliente entregasse para nós assim, ó, tá aqui toda a forma como tu tem que fazer, o processo de construção é esse, os materiais são esses que tu tem que usar. A partir desse momento, se ocorrer a incompatibilidade, por clash, tu tinha o modelo para enxergar. Sim. Por processo de planejamento e construção, tu tinha um mandante dizendo como tinha que ser feito. Sabe agora que me ocorreu uma coisa, eu acho que também a compatibilização, ela também vai entrar na qualificação desses modelos. O próprio compatibilizador talvez possa ter também esse papel, porque aí começa a misturar tudo, né? O compatibilizador pode ter o papel de qualificar se aquele modelo estará apto para ser... porque ele é o cara que vai validar as coisas. Tu vai mudar, na verdade, como existia o cadista. O cadista deixou de existir, o cargo talvez sim, a pessoa não. A pessoa foi aprimorada para trabalhar de uma forma, num novo software, numa nova forma. Eu só acho que o cadista até pouco não precisava ser uma pessoa responsável. Podia ser desenhista. Hoje, pode ser uma pessoa. Sim, mas eu digo que tu pode com o tempo evoluir ele e transformar ele num profissional, num projetista. E que ele vai usar uma ferramenta diferente. Ele vai evoluir. Sim. E talvez o compatibilizador seja essa pessoa que, olha, o mercado tende a te eliminar e tu vai começar a ter tu vai te especializar para a partir de agora tu não vai compatibilizar assim, mas tu vai validar modelo. Ele se transformou numa pessoa. Aí que entra aquela questão com medo. Eu acho que tem que ser uma pessoa muito mais responsável. Sim, com certeza. E Sim, outra, mas tu vai validar um modelo que nós trabalhamos com um modelo que seja a própria construção. Ela é... Então, mas eu a não partir acho de que isso, briefing, de mandate, mas eu acho que isso não é algo automático, mano. Não seria algo assim, a partir de hoje tu é o cara que vai fazer isso. Sim. Não, ele vai ter que demonstrar as qualidades necessárias para fazer isso, senão ele vai cair fora do mercado. Assim como o coordenador sendo compatibilizador, ele tem que ser um cara muito melhor, ele tem que ter atribuições, assim como o gestor BIM sendo coordenador e o compatibilizador sendo gestor BIM. Tá. Bom, pessoal, 45 minutos já, vamos fazer a rodada final. Vamos. Deixa eu só a última pergunta aqui do UFC. Tá. Isso é interessante, ó. Quando o assunto é visualização BIM na web, o formato IFC tem sido suficiente para essa finalidade na experiência de vocês? Tem funcionado. A gente tem recebido no projeto vindo do ArchiCAD, IFC do ArchiCAD, IFC do Revit, a gente tem transformado... Felipe Mesquita, qual a experiência que a gente tem? Funciona? Qual é a finalidade desse modelo, né? Para visualização. Visualização e compatibilização. O que a gente tem visto? Funcionou muito bem, mas o processo para a gente chegar e dizer que isso funciona
precisou ter uma coordenação muito boa. Sim. Porque assim, são softwares diferentes que trabalham com origens diferentes e métodos de trabalho diferentes. Quando a gente sobrepõe eles caem em rotações diferentes por uma série de problemas. Tivemos que utilizar alguns artifícios para o visualizador aceitar Enxergar, isso também. mas assim, então, hoje o que acontece? Depois de todas as coisas feitas, a visualização na web está sendo feita por meio de arquivos IFC e tem funcionado assim, a cada atualização é só sobrepor o modelo e ele está funcionando muito Sim. bem. Mas porque houve uma coordenação BIM nisso. E houve um esforço para acontecer isso. E Não o que adianta foi- dizer que não funciona de primeira. Tem que Tem que testar. O que aconteceu foi assim, foram, sei lá, umas 4 ou 5 reuniões com vários a gente sentando e dizendo assim, ó, exporta aí e testa agora, funcionou? Não, bota o outro agora. Uma frase que a gente escutou na semana passada no Sinduscom também. IFC não tem bom e ruim, tem teste. Então testa. Não Faz tem, funcionar. pra mim funcionou, pra mim não tá funcionando. Testa. Pra qual é o objetivo? Testa ele pro objetivo e vai testando. E eu Vai acho que ligando e vai isso é obrigação de todos os projetistas fazer funcionar. Afinal de contas, tu está vendendo algo para alguém enxergar, que tu entrega e o cara vai sobrepor tudo e não vai ver bosta nenhuma. Sim. Então, é obrigação fazer funcionar. A gente tem que testar e se é um processo novo, a gente tem que chegar no lugar e dizer, ó, vocês já têm um método para fazer o UFC funcionar? Não, a gente já testou e a gente consegue fazer de tal forma. Então, parte de nós também isso. Tá, vamos encerrar então assim, ó, minha parte final. A gente está discutindo bastante, mas existe uma variação muito grande de tamanhos de construtora. Ou seja, tem a construtora, que nem no Sinduscom que a gente viu, que o cara disse, sou eu e mais 2 lá, eu cobro escanteio e cabeceio. Então, é muito fácil mencionar uma grande construtora que tem realmente um coordenador lá dentro, ou aquela que está acostumada a contratar alguém para coordenar. Mas a realidade a gente sabe que a construtora contrata os projetos e deixa rodar e se virar. Esse vai sofrer muito mais que no CAD. Esse, sim, a menos que ele pegue um grupo que já esteja acostumado a trabalhar junto, ele vai sofrer muito mais. E a grande realidade hoje do mercado, ou seja, grande parte das construtoras, em número... Compram BIM. Em número, não, eu digo em número são essas com pote pequeno. Sim, são as pequeninas que pequeno, compram que tem BIM. 2 obras e que compram BIM que vão sofrer. Então a gente discutiu um mundo bonito, onde é uma grande construtora que tem condições de pagar. Sim. Então, por isso que eu digo que o compatibilizador não vai encerrar tão cedo, porque vai existir esse mercado, que é um grande nicho, é interior dos estados, as construtoras familiares, a construtora menor, é uma série metade de em BIM, números, né? metade em CAD, e aí precisa Porque o arquiteto é ainda amigo e não se atualizou, o arquiteto ele tem uma participação na construtora, então isso vai longe, esse mercado vai longe, essa adaptação vai longe. E mesmo assim vai se conseguir fazer um BIM bem feito, mesmo dessa maneira. E é o início, né? É o início. Hoje estão num radicalismo que isso não é BIM, que modelador não se... Cara, é um início. A construtora tendo, nem que seja a arquitetura só modelada, é um início. Claro. Ela já está tendo o modelo dela, não é só uma massinha de modelar, é uma coisa mais... Eu acho que sim, com realidade. certeza. Eu acho que é o início de tudo. Eu acho que, assim, eu contrato em CAD e mando modelar. É o início. Eu desenvolvo em CAD e peço pro meu projetista. É o início. O que tem que ficar claro é o que você quer tirar daquilo e que não fique mais difícil do que já é. Exato. Isso não pode ser. Não dificulta o processo. Se o meu escritório escolheu usar BIM, é porque eu acredito que aquilo vai ser bom para mim. Não é porque alguém está me cobrando que eu vou desenvolver BIM. Porque aí é o problema. Foi o que a gente falou num dos primeiros episódios. Começa fazendo BIM para si próprio e vê benefício nisso. Isso. Enxerga o processo interno primeiro. Por que eu estou usando? Porque eu produzo com mais segurança. Entrego a mesma coisa? Posso entregar a mesma coisa. Tudo bem. Mas o que eu tenho internamente de segurança? Eu sei que eu mudei ali, eu mudei aqui. Eu sei que eu não sei o que, eu não sei o que. Faz um projeto melhor. É meu. Faço um projeto mais seguro. Mais seguro. Eu tenho integridade das coisas, da documentação que está saindo. Ok. É meu. Pode sair a mesma coisa, só que é meu. É meu processo primeiro. Só que vende o que sabe. Vende o que sabe. Depois eu vou externar e vou dizer, agora o meu projeto é compatibilizado. Te garante que é compatibilizado? Compatibilizado. Entendeu? Então tem que ter isso bem claro, né? Então acho que meu fechamento é esse. Objetivando então as conclusões prévias. Theo. Quer botar a tua conclusão? Eu acho que a gente tem bastante coisa para evoluir.
Como tu falou, o tamanho da consultora é importante. E, de fato, a gente vai levar muito tempo Tem muito dono de consultor que te liga aí, não é direto? Sim, acontece direto. Né? Vem aqui, não sei o que. Né? Que não está nem interessado com o BIM. Não sabe, nem quer saber. Nem quer saber. Faz questão de não querer saber. Né? Eu trabalho há 30, 40 anos contigo e faço aqui, sempre foi assim. E funciona. Mas funciona, né? Pra ele O importante funciona. é isso. Se pra ele funciona, funciona. Pra ele é suficiente, né? Realmente, acho que vai levar bastante tempo até... com esse profissional existindo esse perfil. Sim. Até a gente chegar, né? Então, tentando chegar às conclusões, o coordenador não vai sumir, ele vai continuar existindo. O compatibilizador. O coordenador pode ser o compatibilizador. Pode ser gerente BIM. Pode ser o gerente BIM, se eles tiverem as atribuições necessárias para cumprir todas as tarefas ao mesmo tempo e, como a Franciele comentou, de diversos projetos, porque se é um só é muito fácil, né? Felipe mandou uma mensagem aqui. Agora, se for mais de um projeto, começa a ficar difícil, né? Ele tem que coordenar, compatibilizar e validar modelo. Então, talvez entra essa parte. Qual é o tamanho da construtora, qual é o tamanho do cliente, que daí vai E mandar... quais são as atribuições do personagemzinho. Agora já sabem, né? Enquanto Porque não se meta a ser se você não é, né? Exato. Então tem que cuidar. Vocês querem... Assim, mãe, querem dar o último? Uma coisa que posso te falar, eu não tenho muitas palavras. Eu acho que a compreensão vai demorar para sair. Ainda vejo os profissionais também com muita falta de responsabilidade em cima do próprio projeto, então sobra para nós, compatibilizador e coordenador, assumir a bronca. E às vezes o coordenador já está também, acho que com tanta atribuição que está de saco cheio e larga para o compatibilizador, é contigo a solução. É isso que o Cícero comentou no texto, que o coordenador às vezes acha que nós somos coordenadores, também temos que ser. É um recebedor de e-mail, um transferidor. Só o transferidor de e-mail, né? Bastante. Sim, sim. Então por isso que claro, mas isso é perfil, né? Sim. Eu também acho, é pessoas, vai de cada um. A gente E tem isso perfil não de ser vai bem mudar, responsável. não vai... Esses problemas de pessoas não mudam, né? Com tecnologia, Então não é a nada. tecnologia que vai mudar. Não vai. Então, assim, eu acho que a minha colocação final é: a tecnologia não vai sumir com os problemas, como vendem, não Os vai. problemas não vão sumir com a Os pro- tecnologia. E também não. Só que eu acho que vão começar as responsabilidades a mudar de lugar. Os problemas vão continuar existindo, as responsabilidades vão mudar de lugar e de pessoas. Vai ser um problema meu, eu vou assumir isso, Sim. então é uma reforma de ver. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, como profissional do mercado que está introduzindo tudo isso, a gente não tem que complicar o processo todo. É assim, se o cliente quer as plantas, a gente vai entregar as plantas e, mas eu demoro mais para fazer isso. Bom, isso é problema teu. Dá um jeito de fazer no tempo que eu quero e acabou, senão não vai fazer. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser colocado isso no se início. o professor meu dizia, o que tu faz da meia-noite às 6 da manhã? Mas é isso Faz mesmo. planta a partir do modelo bom, Eu te pedi pro dia tal e se tu não consegue fazer, eu acho que isso deve ser colocado com justificativas, né? Mas não com desculpa, assim. Mas o BIM demora muito para fazer, então, cara, abre mão e não faz, Não né? faz. Dá um jeito. Exato. Existe hoje, que a gente já comentou várias vezes, existem software de programação pro BIM. Se o teu software não faz, dá um jeito, manda programar, contrata uma pessoa para fazer e faz, dá um jeito. Nos primórdios, lá no início, Servia. quando eu comecei, eu não conseguia gerar prancha assim, no encaixe. Isso há 9, 8 anos atrás. Então eu fazia tudo, a modelagem, tirava as plantas e passava para o CAD, terminava lá. Tu consegue mesclar alguma coisa, tem que iniciar, tem que dar um start. Só que não gerar mais problema, né? Acho Não que essa é a gerar, solução. isso que eu quero dizer. Se vai complicar para o cliente. Eu vou ler os 2 últimos comentários aqui só para prestigiar o pessoal. O Felipe Mesquita de Oliveira. Flávia, na sua fala de que o compatibilizador faria essa validação do modelo, você acha que deveríamos ter travas no processo, workflow de aprovações, ao invés de sincronia automática? Bom, eu, na minha opinião, sou contra essa questão de tempo real, tá? De tudo ser desenvolvido em tempo real, porque Não funciona. não funciona, tá? Eu já participei de projetos em tempo real, eu estou mudando uma coisa, o projetista de instalações já está fazendo lá o meu gerador e eu tirei o gerador do lugar. Tu tirou a parede que eu coloquei no equipamento. E aí vai.
Então, assim, na minha opinião, e sim, no mundo teórico do BIM existe isso, projeto em tempo real, projeto... Não falo projeto integrado, porque projeto integrado eu acredito que é outra coisa, é sim comunicação, Sim. isso sim é projeto integrado, mas tempo real, Não cai nessa. eu não acredito nisso, tá? Não ainda. E a questão da validação do modelo, eu acho que sim, é como se eu comprovasse uma entrega. O Theo me entregou a estrutura, eu vou validar ela e vou dizer, passei, eu, gerente BIM, passei como atribuições de BIM Manager. Atendeu o que eu A precisava. Francine vai olhar como coordenador e vai dizer, atendeu o projeto. Cícero vai olhar como compatibilizador e vai dizer, atendeu a compatibilização. Mas cada um vai ter a sua atribuição. Ou pode ser a mesma pessoa, tá? Claro. Mas eu acho que tem isso. E tem o comentário do Augusto aqui também, nos prestigiando, o Augusto Corrêa. O perfil do compatibilizador, coordenador, hoje é o profissional multiplataforma que domina vários softwares diferentes. Entende de tecnologia, sabe modelar, sabe graficar, conhece as técnicas de construção, sabe o que precisa na obra e entende um pouco de cada disciplina. Um generalista com coragem para assumir responsabilidade. Um profissional... Eu queria esse profissional. Aí eu diria nem compatibilizador coordenador, seria um gerente realmente BIM, que é... Seria o super-homem, eu acho, esse cara aí. Não Seria a sei. característica principal de um gerente BIM, dominar todos os softwares, né? Ou dominar pelo menos a técnica do que pode cada software, o que faz cada software. Eu tenho uma frase que eu sempre uso pra mim, eu não preciso saber tudo, eu preciso saber quem saiba. Também. Exatamente. Isso é Então, verdade. eu acho que é isso, sabe? Eu acho que sim, a gente tem que ter conhecimento Sim. de saber, existe um software que faz isso, existe uma tecnologia que vai fazer isso. Eu vou procurar quem são, porque hoje é muito difícil. Tu tem 5 projetos para coordenar e você é gerente BIM e você é compatibilizador. Não vai. Tu pode ter aptidão para tudo isso, mas tu não consegue ter Não vai para fazer bem isso. feito. Não Tu vai não fazer vai. bem feito. Não vai fazer. Encerrou. Então, Sim, então vamos encerrar, agradecer a todo mundo nos comentários. valeu aí, galera. Participação também dos nossos convidados. Obrigada. Todo mundo. E se encontrar, quem quiser comentar, a gente responde depois aí e vai enviar os contatos dos nossos convidados também. A gente vai disponibilizar o áudio ou vídeo amanhã com o contato de todo mundo. E daí quem tiver mais alguma dúvida específica, entre em contato direto com o pessoal. Tá bom? Valeu. Tá certo? Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Até mais.